esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Em tudo, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, 6:4. A maioria dos aprendizes do Evangelho não encara seriamente o fundo religioso da vida, senão nas atividades do culto exterior. Na concepção de muitos, bastará frequentar assíduos as assembleias da fé e todos os enigmas da alma estarão decifrados no capítulo das relações com Deus. Entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. Que dizer de um homem aparentemente contrito nos atos públicos da confissão religiosa a que pertence e mergulhado em palavrões no santuário doméstico? Não são poucos os que se declaram crentes ao lado da multidão, revelando-se indolentes no trabalho, desesperados na dor, incontinentes na alegria, infiéis na felicidade, infiéis nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração. Por que motivo disciplinaria Jesus pela formação dos seguidores, tão só para ser insensado por eles durante algumas horas da semana em genuflexão? Atribuir ao mestre semelhante propósito seria rebaixar os sublimes princípios. É indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo, revelando a excelência das ideias que os alimentam, tanto em casa quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns quanto nas vias públicas. Certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. E venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-nos de perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos nós, espíritos protetores que por mim nos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus, que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes. Aprender as leis que regem o espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da paz, solicitamos que a batismo
Que assim seja. Damos graças a Deus. Amém. Boa noite. Tem umas coisas na vida que são interessantes, né? A teimosia é uma delas, sabe? Porque ontem eu regulei o aparelho novo. Quando terminei, fui chamado a atenção. Não é assim não é assim, vai dar microfonia. Tá aí. É isso. Eu espero que esteja me escutando em vídeo o que eu estou falando. Porque a vida é desse jeito, sabe? Mas não só que me corrija desse jeito. Tem muitas pessoas que não estão aqui que gostariam de escutar assim. Mas se vão escutar ou não, também não é problema meu. O meu problema é falar o que eu devo. E é muito interessante, que muitas vezes para você falar o que deve, você vai ter que falar o que não gosta. E isso dá uma diferença muito grande entre dois tipos de personalidade. Aqueles que vivem do que desejam, do que gostam, e aqueles que vivem do dever, do cumprimento de suas obrigações. São coisas muito diferentes para nós outros. Uma coisa eu te garanto, a grande massa das pessoas que vivem no planeta estão em busca de realizar o que gostam e desejam. Já falei para vocês que os trabalhos de neurociência mostram que 70% da população do mundo, 70% da população do mundo, são pessoas que vivem fora do padrão consciente. São pessoas que vivem só em busca do desejo. Eles não querem saber o que deve ou não deve, o que pode ou não deve. Eles querem o desejo. Eles querem o gosto dele. Pois é. 70%. 9%, a gente costuma dizer 10%, para chegar muito redondo, são pessoas que cumprem o dever. São pessoas que têm pelo menos essa meta na vida, sabe? Porque para cumprir o dever são pessoas que agem usando a função executiva do cérebro delas. São pessoas que pensam, refletem, analisam, levam, e fazem. Tomam a decisão, planejam, coloca a mão na massa e faz. Então a gente tem que procurar despertar para a vida e sair do desejo, do gosto, do prazer e se tornar uma pessoa mais executiva, mais pensante. Porque a gente vai ter que responder por isso, sabe? Eu já trouxe para vocês aqui a definição de responsabilidade. A responsabilidade é uma obrigação. É obrigatório você responder pelos seus atos, pelos atos alheios e por que lhe foi confiado. Se você não sabe essa definição, é bom que você saiba. Mas não saber para poder ficar só trazendo conhecimento informativo, para você apontar o escolhido. Porque aquilo que você faz, ou aquilo que você vê o outro fazer, ou que você induz indiretamente o outro fazer, você vai ter que responder por isso. Tudo que ele foi confiado, você vai ter que responder por isso. E isso é grave, sabe? Porque eu vejo as pessoas às vezes divulgando muita coisa dentro de uma casa espírita, e às vezes eu me pergunto, será que ele sabe que está sendo responsável por isso? Será? Eu tenho muita prudência, muita precaução em dizer, olha, vai passar isso, que
fulano, de ciclano, vai fazer, TTT, vai lá assistir. Eu não costumo fazer isso. Porque a pessoa quando faz isso, ele se responsabiliza por aquilo que ele está falando. Então quando você chega na casa fulano de tal, fulano vai falar alguma coisa, vai lá, vamos encher a casa, todo mundo vai, você é responsável. O que o fulano falar lá, se for certo, ótimo, se for errado também, vai ter que responder. Porque se você tem um pouco de hombridade, e se você for naquilo que você orientou os outros, e porque a maioria das pessoas não orientam e não vão, o que é pior. Porque se você orienta aí é porque você vai. Principalmente quando se fala da doutrina espírita. Porque se você for e o fulano fizer algo equivocado e você vê que é equivocado, você vai ter a responsabilidade de ir lá e de corrigir a coisa. Porque ele está falando também pela tua boca que você orientou ele lá. Está dando para entender ou não está dando para entender? Pois é, desse jeito que acontece. Desse jeito. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque além de você fazer isso, se você tem que responder pelo que lhe foi confiado, a coisa é mais grave ainda. Essa definição de responsabilidade, ela diz respeito exclusivamente aos padrões civilizatórios atuais que a gente está vivendo. Não foi eu que dei essa definição, não foi eu que inventei isso não. Mas para o espírita isso adquire uma conotação muito mais ampla. Porque o espírita não lida só com vidas presentes. Ele lida com vidas passadas, das pessoas que estão no relacionamento junto com ele. E aí é que está a gravidade da coisa. Uma coisa equivocada que sai lá e que você indicou, você é corresponsável. E não adianta você dizer, mas eu acho que não é assim não. Isso é o que você acha. Isso faz parte da tua mediocridade, da tua ignorância. Você não tem que ficar no que acha, você tem que ficar no que é, o que é o dever. Porque Kardec pergunta, mas a gente lembra mesmo do que a gente fez em vidas passadas? Ele diz, não é só do que você fez, do que você falou. Até dos pensamentos mais íntimos que você teve, se for importante para a sua evolução, você vai ter que responder por eles. Essa é a lei. É muito interessante você ver isso, as pessoas fazendo assim, sabe? Porque acham que não fizeram nada de mal com ninguém, indicando uma coisa equivocada. Já falei para vocês no livro dos Médiuns, a mensagem do Erasto, acho que é capítulo 5 ou 7, mas está lá. Ele diz o seguinte, que toda comunicação espírita deve ser muito bem analisada. Porque é preferível você recusar 10 verdades a aceitar uma mentira. Nunca aceita uma mentira. Porque se você aceitar aquela mentira, em cima dela vai se constituir uma fé, mentiras em cima de mentiras, vai formar um sistema mentiroso. E que vai terminar comprometendo a própria doutrina. Recuse 10 verdades. E São Luís fala isso mais adiante. Não pense que nós vamos nos incomodar com isso. A verdade ninguém foge, cedo ou tarde ela vai vir à tona. Mas uma mentira pode atrapalhar muito a vida das pessoas. E é aí que está o grande problema. Então a gente luta, indo atrás da doutrina para a nossa vida. E quanto mais você luta, mais você estuda, mais você é colocado à prova. É muito interessante. Sempre falei para vocês e vou tornar a repetir. Desde que cheguei a essa casa, sempre vi pessoas fazendo oração de outras religiões aqui dentro. Nunca fui a favor disso. Trouxe as mensagens de Kardec a respeito disso, que ele também não era a favor. A gente conseguiu fazer isso na reunião de sábado, depois de muito trabalho e muito esforço. Conseguimos jogar isso também dentro da reunião mediúnica da gente. E que foi muito bom. E a gente sempre explicou, só existe uma possibilidade disso acontecer. É em nome daquela entidade que está se comunicando, se for para o benefício dela, se for para trazer paz e esperança para ela,
Se for trazer conforto e consolação, faça. E eu sempre dei o exemplo do livro de André Luiz, Ação e Reação, quando ele está na capela da localidade em que está frequentando. E nessa capela existem vários nichos, onde as pessoas vão fazer orações lá. E diante de cada nicho, naquela oração que está sendo feita, aparece aquela personagem pela qual a pessoa está fazendo a oração. Então aparecem os santos da Igreja Católica, aparece Bezerra de Menezes, aparecem grandes mártires do catolicismo. Isso é muito bonito, isso é muito belo, porque é ali que está a fé da pessoa. E fé é uma coisa que não se adivinha, é uma coisa que se cria dentro do coração e a gente tem que respeitar. Mas acima de tudo, nós que somos espíritas, temos que respeitar a doutrina do Espírito. A gente não tem que trazer o nosso achismo para dentro do movimento. A casa espírita não é quintal da casa de ninguém. Porque tem muitas pessoas que frequentam essa casa que acham que vai ser o quintal da casa dela. Pessoas medíocres, irresponsáveis, orgulhosas, prepotentes, que não merecem consideração de ninguém. Porque são desse jeito e gostam de ser desse jeito e não querem ser de jeito diferente. É por isso que eu falei no começo, gostaria que estivessem me escutando. Porque ainda vão me escutar muito. Porque se falo hoje numa quinta-feira, que é aqui que a gente deve ver obsessão no movimento espírita, também falarei na segunda-feira de uma forma mais objetiva. Me aguardem. Porque a gente não deve deixar o mal vir intimidar a gente. Eu sempre falei para meus filhos, falei para todo mundo, dentro da doutrina espírita, que quando o mal te bate a porta, você levanta, anda e abre a porta do bem. Abre a porta da verdade. É isso que a gente deve fazer. E você não deve se sentir intimidado por causa disso. Muito pelo contrário. É uma maneira de você dar testemunho daquilo que você está estudando, vivendo, praticando, se esforçando. Então que a gente faça, porque isso é um ato de responsabilidade. Se os outros são irresponsáveis, problema dos outros. Seja você responsável. E queira ao seu lado pessoas que sejam responsáveis. Os irresponsáveis podem se afastar e ir embora. Não pense em prendê-los perto de você. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu vou te dar só um exemplo do Emmanuel com o Chico. No terceiro encontro do Chico com o Emmanuel chegou para o Chico e disse: Chico, disse depois que ele falou aquelas 3 disciplinas, vou te pedir uma coisa. Você estuda Jesus e estuda Kardec. Se eu falar alguma coisa que vai ferir Jesus a Kardec, esqueça de mim. Deixe de lado. Siga atrás de Jesus e de Kardec. É a mesma coisa que eu estou falando com aquelas pessoas que são irresponsáveis que estão ao seu lado. Não dê importância para isso. Mostre que você quer ser uma pessoa responsável. E se acharem ruim, que vão embora. É a mesma coisa que o Emmanuel pediu para Chico. E falando a respeito dele mesmo, sabe? Então eu não estou inventando nada, não estou sendo grosso, não estou sendo objetivo. Porque isso faz parte da nossa responsabilidade. Eu tenho que responder por mim, pelos outros, onde eu estou convivendo, e por tudo aquilo que me foi confiado. Então, se você pega uma função dentro de uma casa espírita, honre por ela. Não faça dela um objetivo de destaque pessoal seu. Nem use seus critérios humanos para querer levar alguma coisa equivocada aos outros, que foi o que aconteceu nessa reunião do domingo. Pessoas que são detentoras de títulos humanos que fizeram besteira, falando coisa que não deviam, dentro de se praticar religiões de outros cultos dentro da casa espírita e principalmente dentro de uma reunião mediúnica. Mas o pior não é isso. O pior é que depois de esclarecer tudo aqui a todos os participantes dessa casa espírita, depois de levar o que Kardec nos escreveu, fazer uma folhinha e dizer: está aqui, ó. Aqui, ó. Dei para todos os membros. Você sabe quantos leram? Nenhum. Porque se tivesse lido, sabia o que estava escrito lá e estava fazendo.
mas nem leram. E continuaram fazendo a mesma coisa equivocada na reunião medíocre que fazem aqui na quarta-feira. Porque foi o próprio Rochinha que me falou isso. E depois, quando eu questiono e digo que eu vou ter que falar isso para que todos vejam na segunda-feira, porque foram todos expostos, peço para falar, eles vão falar com o departamento doutrinário, se autoriza você falar. Aí foi o golpe de misericórdia, né? Foi o golpe. Você vai pedir para pessoas que são ignorantes, prepotentes, orgulhosos, que não estudaram, que deveriam estudar, que deviam fazer dentro da casa espírita, se outra pessoa vai vir dizer que eles são irresponsáveis, porque é isso que eu vou ter que falar. Então eu vou colocar minha conduta, que estou procurando me esforçar, estudar a doutrina, cumprir com o meu dever, na mão de pessoas irresponsáveis, incompetentes, que detêm títulos dentro de uma casa espírita, que não cumpre aquilo que assumiram. Se eu devo ou não devo falar. Não sou, porque só se me tirarem daqui. Porque eu não vou abrir mão dos ensinamentos de Kardec para todas as pessoas de boa vontade que frequentam essa casa e que querem aprender. Não vou deixar pessoas prepotentes, ignorantes, maliciosas, orgulhosas, medíocres, ficar impedindo isso. Responsabilidade é isso. É eu responder pelos meus atos, pelos atos dos outros, porque me foi confiado. É assim que a coisa funciona. É assim que vocês têm que aprender. É assim que vocês têm que dar testemunho. Porque foi isso que Jesus pediu para a gente. Aquele que der testemunho de mim diante do Pai, darei testemunho dele. Aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante do Pai. Aquele que não der testemunho de mim diante dos homens, eu também não darei testemunho dele diante do Pai. Então é isso que vocês têm que entender. Por isso que o Raul Teixeira fala, ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Vou repetir, ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Então aguente. A gente está estudando aqui para aguentar, para ter resistência, para ir à luta. Porque é isso que Jesus espera dos filhos dele que trabalham na seara do Cristo. Somos pequeninos, como o Chico falou, um grão de areia, mas respeite esse grão de areia. Ele faz parte do universo. Ele é a criação de Deus. E Deus está atraindo esse grão de areia no coração dele. É assim que a gente tem que fazer. Outra coisa que eu acho muito interessante, sabe? E que eu gostaria que vocês pensassem é a respeito da estruturação das funções do ambiente dessa casa espírita. É muito interessante essas coisas, sabe? Porque presta bem atenção no próximo negócio aqui, sabe? Se você tem uma equipe futebolista, lá tem um presidente dessa equipe, tem um técnico. Você já viu o presidente futebolista ter 3 presidentes ao mesmo tempo? Você já viu um time de futebol ter 3 técnicos ao mesmo tempo? Nós temos a estrutura política do Brasil, em todo canto, tem um presidente executivo. Você já viu um país que tem 3 presidentes ao mesmo tempo? Você já viu o Senado, que tem um presidente do Senado? Você já viu o presidente do Senado ter 3 presidentes de Senado ao mesmo tempo? Faz sentido, faz. Faz sentido? Por que é que na casa espírita vai ter a presidência ocupada por 2, 3 pessoas? Por que é que o departamento doutrinário vai ter 3, 4 pessoas sendo ao mesmo tempo ocupando o cargo daquele departamento? Me explica por quê. Eu quero que me explique. Você está entendendo a visão sofismática que as pessoas vivem? Vocês sabem
por que que fazem isso? Não, eles é porque tem muito trabalho, presidente. Não tem muito trabalho. Ele tem um trabalho que o presidente tem que ter. Ele tem que montar um grupo de secretariado que vai distribuir função, vai todo mundo funcionar. O diretor doutrinário é a mesma coisa. Ele vai ter que montar um grupo doutrinário junto dele, que ele vai ter que direcionar a coisa. Então ele vai dizer, vai ter alguém que vai ficar na doutrinação infantil, alguém na doutrinação da segunda infância, alguém na doutrinação dos adolescentes, alguém na doutrinação dos adultos, alguém na doutrinação do grupo mediúnico. Estabelece funções. Não é assim que o presidente do clube faz? Tem o seu secretariado com função para tudo que é canto? Não é assim que o técnico de futebol faz, que tem a equipe técnica dele, cada um com sua função, atividade física, recuperação, não sei o que, fisioterapia, entendeu? Não. Aqui não. Aqui, em cima de um presidente, tem que ter outro junto do presidente, porque é muito trabalho daquele presidente, aqui não é desse jeito, gente, que coisa. Cada um tem que ter sua função, sua obrigação e sua responsabilidade. Mas não tem muita gente para trabalhar. Então por que aqui arruma muito trabalho se não tem muita gente para trabalhar? É aí que está a incongruência da coisa, sabe? Não tem muita gente para trabalhar, mas eu arrumo muito trabalho querendo que a pessoa faça. Por quê? Porque você quer aparecer. Você sabe o que é aparecer? Se tornar evidente. Nossa casa tem isso, tem aquilo outro, tem isso que lá. Quem que coordena? Quem que estrutura a coisa? Quem faz? Ninguém. Dá para entender o que é que estão fazendo com o que é santo? Dá para você entender que você está usando de Deus, para tirar benefício daquilo que não tem competência, mas tu quer aparecer? É por isso que eu digo, sabe? Fazer o que deve, como a gente precisa fazer. Muitas vezes a gente está fazendo o que não gosta. Não pense que eu gosto de estar fazendo o que eu estou fazendo aqui agora. Não gosto. Mas é o que eu devo. E é em nome do dever que a gente deve fazer. E é assim que a gente tem que entender, sabe? Porque a obrigação é grande. E a responsabilidade cada um vai ter. Eu tenho que responder pelos meus atos. Pelos atos alheios daqueles que eu estou convivendo, e por tudo aquilo que me foi confiado. Se eu não dou essa resposta com responsabilidade, eu estou fugindo da minha responsabilidade. E qualquer pessoa que foge da sua responsabilidade está maculando a sua consciência. Porque a gente sempre falou isso para vocês, que responsabilidade e consciência são coisas que não se separam. Do mesmo jeito que não se separa amor da justiça. São coisas inseparáveis. A consciência é a capacidade que eu tenho de entender, julgar a minha realidade, fazendo juízo de valor dos meus atos. Quando eu tenho a obrigação de responder pelos meus atos alheios, de tudo que me foi confiado, é a consciência e a responsabilidade trocando figurinha o tempo todo. Aprendam a ser responsáveis, senão vão ter a consciência maculada diante dos atos que praticou. Entende isso? Não só sou eu que estou inventando isso não, sabe? Tem uma mensagem, acho que é em Vozes do Grande Além, de uma senhora que comete suicídio. Não me lembro direito qual foi o motivo, mas foi um problema familiar que ela cometeu suicídio. E ela começa, depois que ela foi acolhida, dando essa comunicação através do Chico, que consciência e responsabilidade são coisas inseparáveis. Então, meus amigos, respeitemos a doutrina.
e procuremos praticar essa doutrina. Porque o que eu achei mais interessante disso tudo foi querer trazer explicação. Quer dizer, no fundo eu estava querendo justificar, mas a pessoa só justifica o que é justo, o que está de acordo com a lei. Se ele foge da lei, ele não justifica, ele explica, mas não justifica. Então eu estava querendo explicar o motivo de estarem fazendo essas reuniões mediúnicas com preces de outros cultos, porque uma pessoa destacada da sociedade foi lá e falou, disse que pode ser. Então essa pessoa que fez isso, esse grupo que trabalha aqui na quarta-feira que faz isso, é mais importante do que a orientação de Kardec. E aí, como é que fica? Estamos bem na fita, né? Pessoas poderosas, importantíssimas diante de Deus. Meus amigos, vamos ter um pouco de bom senso. Se você assume alguma coisa para você fazer, entenda. Você tem que ter coragem. Essa palavra foi melhor, coragem. Sábio vai falar sobre isso. Da coragem. Da coragem? Você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem porque você tem que defender o que é divino. Defender o que é divino no planeta de provas e expiações não é fácil. É muito trabalhoso. A gente passa por dificuldades, mas não encare a coisa nem do lado da facilidade, nem do lado da dificuldade. Encare a coisa do lado da coragem, sabe? Então, se eu vou assumir e vou fazer. E vou fazer dando meu sangue por isso, sabe? Porque só assim é que a gente tem condição de colocar em prática aquilo que nós programamos no mundo espiritual para nós. Então, a gente já falou aqui, eu já trouxe para vocês o livro, inclusive estavam falando desse livro ainda agora. Aconteceu na Casa Espírita. Esse livro ele tem uma mensagem muito bonita, sabe? Existem duas coisas dentro de uma casa espírita que são fundamentais para que ela fique em pé. O primeiro é o presidente da casa, e o segundo é o diretor doutrinário. O presidente da casa, que ele é responsável pela constituição da casa na terra, respondendo e organizando do ponto de vista humano a funcionabilidade da estrutura na terra. É documentação, é patrimônio, tudo direitinho, construção da casa, se está uma telha quebrada, se está faltando alguma coisa, se está precisando de coisa para instrução, entende? Se é lousa, se é vidro, se é não sei o que lá. Então, ele vai dar a estruturação terrena, vai responder pelas leis dos homens. E o diretor doutrinário vai responder por Deus e a espiritualidade. Essas duas personagens têm que estar muito bem conscientes da função que estão desempenhando. Não se deve atrapalhar uma coisa pela outra. Porque se você começar a atrapalhar, você não vai fazer bem feito em encanto nenhum. Faz aquilo que você assumiu que está na tua competência e coloque em prática. Não queira fugir, não, mas eu gostaria disso, eu gostaria daquilo. Você não gosta de coisa nenhuma, você tem que cumprir a obrigação, é dever, do ponto de vista legal, estrutural, humano aqui dentro. E fora disso, é outro que vai ter que fazer. Então, esse presidente da casa, esse diretor doutrinário, tem que ser pessoas que estejam convivendo juntos um com o outro, porque um vai complementar o outro, um não vai invadir o espaço do outro. É por isso que eu falei para vocês, já vi um presidente de um grupo com 3 presidentes? Um diretor doutrinário com 3 pessoas no meio disso? Não, impossível. Isso é bagunça, isso é desorganização, isso é fugir da responsabilidade de cada um. Fica um empurrando um ombro do outro.
faz isso, não, você faz, não, você. Está dizendo, fulano me lembra. Não, não tem isso. É você que tem que fazer, então vai lá e faça. É assim que tem que ser feito. Estrutura a coisa direito, monte seu secretariado, entende? Faça a coisa organizada. Para que quando você sair, deixar uma coisa organizada, para que o outro faça o mesmo, aperfeiçoe mais ainda. É assim que tem que ser feito. Então, no lugar de melhorar, de aperfeiçoar, então é bagunçando mais ainda. Porque antes já era meio bagunçado. Porque tinha um que era o dono de tudo. Agora não tem nenhum. Porque é todos dono de tudo. Aí eu fico me perguntando. E é aqui que eu acho que a pessoa deve parar para pensar. Não é disso tudo que eu falei até agora. Não, não é. De jeito nenhum. O que eu acho mais importante agora é cada pessoa que está dessa maneira equivocada, pare e pense. Que tipo de influência espiritual está me chegando no meu dia a dia para eu agir com tanta irresponsabilidade? Porque é teu anjo da guarda que está do teu lado fazendo essa bagunça toda? É teus espíritos familiares que estão fazendo essa algazarra toda dentro de uma casa espírita? Não é. Não é. Não é de jeito nenhum. Coisa boa não está do teu lado. A gente tem que fechar as portas. Entendeu? A gente tem que saber manter rigor, manter vigilância. Porque depois disso tudo que eu falei, entenda, gente. Olha o que é que a gente estava estudando. Tenta, olha. Tem coisas que vêm para afrontar. Você sabe o que é afrontar? É isso. Vai fazer, acho mais de 3 meses que a gente está estudando isso. 3 meses. Então, não sei o que é que deu na minha cabeça para eu trazer tanta coisa do Livro dos Espíritos em cima disso. Tanta coisa do ponto de vista de medicina legal. Eu estou parando de medicina legal, sobre imprudência, imperícia. Tudo mastigado. Tudo mastigado. De segunda. Muitas vezes esses espíritos mesmos que inspiram a pouco e pouco os seus membros, visando a destruir o trabalho de dignificação existente, que detestam, lentamente aceitos por invigilância ou por inépcia de seus membros, ante os contínuos desafios em favor da preservação dos valores elevados. É pouco o que a gente estudou, é pouco o que está acontecendo. E você acha que depois de estudar isso tudo, vou ficar calado? Aonde é que está a vigilância? É em nós que estamos estudando, colocando em prática o que a gente está se esforçando para isso? Ou nessas pessoas que estão participando também de reunião mediúnica, fazendo a coisa antidoutrinária? E que, diga-se de passagem, frequenta essa casa, frequenta os estudos, está ouvindo, está tudo gravado, está aí. Diz que assiste quando não vem e continua fazendo errado. Mas a gente tem que ter paciência, porque senão o fulano vai ficar muito magoado. Gente, isso não é paciência. Isso é conivência. Pega o dicionário e vai ver o que é paciência. Quantas vezes eu já falei a definição de paciência? O espírito sofre por todo mal que faça ou que dê causa que aconteça. Por todo bem que deveria ter feito e não fez. E por todo mal que decorreu de não ter feito esse bem. Quantas vezes a gente já repetiu isso? Isso não está na minha cabeça, está no Livro dos Espíritos. Está em Penas e Gozos Futuros. Até quando vão continuar sendo invigilantes? Que espíritos são esses que estão levando essa invigilância ou essa inépcia? Essa falta de competência e de habilidade para colocar a coisa certa? Que tipo de espíritos são esses? É aí que eu quero que pensem. Porque ainda continua
continua com a mediocridade, a infantilidade, da falta de conhecimento espiritual. Não, mas eu não estou sentindo nada de influência negativa. Não está, porque é tão ruim quanto você, meu. O que é que Kardec fala no livro dos médiuns? Que se o médium fizer um esforço de ascensão, ele vai receber mensagens que estão muito além da capacidade de entendimento dele. Mas a maioria dos médiuns não recebem aquilo que está de acordo com o padrão mental deles, porque são só espíritos simpáticos que vivem com ele. Analisa as mensagens mediúnicas que saem da tua boca. Analisa, você que frequenta a reunião mediúnica, tudo que é dito por lá. Porque serve para todos, médium de suporte, esclarecedor, mediunidade ostensiva, para todo mundo. Que tipo de padrão mental nós estamos apresentando? Você vai filtrar isso pelas comunicações que te chegam. É aí que está a beleza da coisa. E a gente ainda tem mensagem de pessoas que foram para o lado de lá, que frequentaram essa casa, que ainda chegam dizendo: fiz muito pouco, quase nada. E muito pouco, quase nada, por quê? Porque vivia desse jeito dentro dessa casa. Você acha que eles vão ficar mandando a mesma mensagem? Se a gente não está aprendendo nada com as mensagens que estão vindo? Continua sendo conivente com as mesmas coisas equivocadas? Cai um pouco em si. Pensa um pouco no que a gente está estudando. Analisa o que é que está saindo de você. Veja o meio em que você está frequentando. Eu falei alguma coisa aqui e vou tornar a repetir. Kardec diz que no grupo mediúnico, quando tem alguém que está sofrendo de obsessão, esse alguém deve ser retirado. Ele fala que é a mesma coisa que você ter uma fruta podre no meio das outras, que vai contaminar todas as outras. Tem outra mensagem que ele diz: é a mesma coisa que você deixar uma raposa dentro do galinheiro. A raposa vai comer as galinhas todas. Quantas vezes eu não já falei disso aqui? Você acha que deram ouvido para o que ele falou? Você acha que deram ouvido para o que Kardec disse? Ah, não. A gente dá um jeitinho. Jeitinho. No que a doutrina fala que deve ser feito, você vai dar um jeitinho diferente. Você já está tão contaminado quanto os outros que estão lá dentro. Porque a inspiração que está chegando para você dizer uma bobagem dessa, que vai fazer um jeitinho, já é uma atitude antidoutrinária de uma má influência que você está tendo. Dá para entender como que funciona a coisa? É por isso que a gente está vendo essa diferença entre rigor e ser radical, porque é o que a gente estava estudando. Eles inspiram e fomentam todo esse divisionismo. E o que devemos fazer? Devemos fechar todas as portas, agindo com rigor, dentro de princípios doutrinários. Foi isso que foi feito? É isso que está se realizando? Se não é isso, você acha que vai dar certo? Desde quando eu fazendo errado vai dar certo? Desde quando isso vai acontecer? Sai dessa fascinação. Porque são pessoas fascinadas. E um meio equivocado, antidoutrinário, dizendo que estão fazendo certo, vão chegar na doutrina. Olha, eu recebi a mensagem, e foi a que eu recebi, foi em áudio. Aquilo ali é uma pérola para mim. Aquela mensagem está guardada. Porque no dia que alguém quiser aprender alguma coisa do que é uma pessoa obsidiada, fascinada, equivocada dentro de uma casa espírita, está ali. Aquela mensagem
mensagem, eu vou juntar com meus filhos, são todos que eu ensino a doutrina para eles, eu digo, olha, vê essa mensagem. Vê. Começa falando do que é santo e do que é puro, que é doutrinário, e depois fazendo tudo que é antidoutrinário, em nome do que é santo, do que é puro. Meu Deus. Paciência a gente tem. Tolerância a gente tem. Mas a tolerância é um processo ativo, não é um processo passivo. A tolerância, eu já falei para vocês, a gente já estudou tolerância aqui. A gente só não pode ser tolerante com o intolerante, porque o intolerante vai passar por cima de você. A gente já estudou isso aqui. Então a gente não tem, eu não tenho que ser tolerante com aquele que é intolerante, que faz anos que a gente está mostrando a mesma coisa e ele faz anos que está insistindo na mesma coisa. Não serei tolerante com o intolerante. Muito pelo contrário, irei mostrar o caminho da verdade, porque é para isso que a gente está aqui. Então nós temos que ter rigor, aplicação verdadeira de critérios e regras para garantir precisão, exatidão e consistência, austeridade, severidade. Jamais radical, porque quem está sendo radical é quem está fazendo errado. Vê a definição: que é rígido, extremado em suas opiniões ou posições, fugindo da lógica do bom senso, intransigente quanto ao modo de ver um assunto. Você mostra o caminho da verdade, o caminho doutrinário, o nego continua fazendo errado. Isso é ser radical. Muita paz a todos. A quem obedeces. E sendo ele consumado, veio ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Paulo, Hebreus 5:9. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está subordinada às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão em virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de alta elevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida, e determinou que o homem aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes, em primeiro lugar, às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares o conselho do mestre divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna.